partir de agora, nós também vamos reconhecer o que são os recursos on-board e os recursos off-board em relação à placa-mãe. Então, quando a gente analisa o estudo da placa-mãe, é muito comum alguém indicar: essa placa-mãe possui recursos on-board. O que seria isso? Ou essa placa-mãe agora tem recursos off-board. O que significa exatamente isso? Bem, primeiro vamos pensar na teoria. Os recursos on-board de uma placa-mãe são aqueles recursos que estão previamente incorporados no seu circuito. Quando o fabricante de placa-mãe fabrica essa placa-mãe, ele já incorpora durante o processo de fabricação alguns componentes. Os componentes que estão previamente incorporados no circuito da placa-mãe. Aí lembra, de forma nativa, quer dizer, o fabricante fabricou a placa-mãe e já incorporou alguns componentes no circuito dessa placa-mãe. Esses componentes são chamados de on-board. On-board, certo? Agora, observa comigo. Uma placa-mãe também pode apresentar recursos off-board. Mas os recursos off-board de uma placa-mãe são aqueles que foram posteriormente conectados no seu circuito. Quer dizer, o fabricante da placa-mãe fabricou a placa-mãe cheio de recursos on-board. E outros recursos serão conectados posteriormente no seu circuito. Então, os recursos que não foram incorporados no circuito da placa-mãe durante o processo de fabricação são chamados de recursos off-board, porque eles foram conectados posteriormente. Olha a imagem aqui, eu quero demonstrar isso. Aqui eu tenho a ideia de uma placa-mãe com recurso on-board ou off-board, mas aqui eu quero explicar o recurso off-board em primeiro lugar. Vem comigo. Esta placa aqui que eu estou te mostrando, ela é uma placa de expansão. E essa placa aqui, ela vai ser conectada nesta placa-mãe através de um determinado slot. Lembra, slots são os encaixes da placa-mãe para a conexão de placas de expansão. Então eu vou pegar esta placa de expansão e vou conectar essa placa num slot da placa-mãe. Aí vem a minha pergunta: esta placa de expansão, que vai ser conectada na placa-mãe através de um slot, é considerada um recurso on-board ou um recurso off-board? Off-board. Por quê? Porque o fabricante da placa-mãe fabricou a placa-mãe com vários recursos, mas ele não fabricou a placa-mãe com essa placa de expansão. Essa placa foi conectada na placa-mãe posteriormente através de um encaixe chamado slot. Por isso que essa placa de expansão aqui vai ser considerada um recurso off-board em relação à placa-mãe, porque ela não foi incorporada de forma nativa no circuito da placa-mãe, ela foi conectada posteriormente através de um encaixe chamado slot. Agora, é claro, quando eu digo que a placa-mãe possui diversos recursos on-board, isso significa dizer que aqui na placa-mãe já vem diversos recursos que estão previamente incorporados no seu circuito. E esses recursos que estão previamente incorporados no circuito da placa-mãe são chamados de recursos on-board, porque eles não foram conectados posteriormente. O fabricante fabricou a placa-mãe e já incorporou de forma nativa no circuito da placa-mãe vários recursos. Esses são on-board. Novos recursos que serão encaixados nessa placa-mãe através de slot, socket ou de portas, esses serão chamados de recursos off-board. É bom. On-board, então, já está incorporado. Off-board, posteriormente, será encaixado na placa-mãe através de slots, socket. O próprio processador do computador é, na grande maioria das vezes, um recurso off-board. Por quê? Porque o fabricante da placa-mãe fabrica a placa-mãe sem processador. E, posteriormente, esse processador é conectado na placa-mãe através de um encaixe chamado socket. Por isso que, de forma tradicional, por padrão, um processador é considerado um recurso off-board, porque ele é conectado no circuito da placa-mãe posteriormente num encaixe chamado socket. Bem legal, então, essa ideia da diferenciação entre o termo on-board e off-board em relação à placa-mãe.